Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve o nome Black Clover? Deixa eu adivinhar. Você, como um tranquilo apreciador de desenho japonês, deve pensar: Black Clover, que grande bosta. Mas e se eu dissesse pra você que você está certo, mas também que está errado? Mas calma, que eu vou chegar lá. Quando Black Clover foi anunciado, muitas pessoas ficaram hypadas com a promessa de magia, rivalidade, crescimento dos personagens, caralho. Mas quando o anime começou, foi completamente broxante pra boa parte do público. Nos primeiros episódios, o Asta é apresentado como um protagonista barulhento, energético e quase caricatural, sempre gritando e se esforçando de forma exagerada, enquanto Yuno é o prodígio perfeito, sem falhas, criando aquela rivalidade genérica de anime shonen. Além disso, o ritmo é bem lento, com muito tempo gasto em treinos repetitivos, diálogos explicativos e introduções de personagens secundários que ainda nem têm relevância, como a Noelle, o Lucky e o Magma. Calma, eu disse ainda. As lutas, quando acontecem, sofrem com animação capenga e combates sem coreografia nenhuma, que torna o começo de Black Clover ridiculamente chato. Para não dizer que o começo de Black Clover é completamente ruim, tem dois arcos que eu gosto bastante, e que desenvolve dois personagens bem relevantes para a história. E é nesse contexto que aparecem os arcos da Vanessa e do Finral, que para mim são um dos poucos arcos que realmente são interessantes nesse começo de história. A Vanessa, inicialmente apresentada como uma personagem secundária, ganha profundidade durante seu treinamento em confrontos que exigem muito mais do que apenas força bruta. A personagem começa a revelar medos, inseguranças e escolhas importantes, mostrando que, por trás de sua aparência confiante, existe alguém que precisa crescer e superar seus próprios limites. Já no caso do Finral, que no começo é visto apenas como um membro carismático e alívio cômico dos Touros Negros, nesse arco o personagem recebe episódios que exploram seu passado e suas responsabilidades como nobre da realeza. Ele é colocado em situações que testam sua coragem e lealdade a seus amigos, e vemos seu desenvolvimento gradual, tornando mais que um alívio cômico. Ele se torna um personagem com motivações claras. Uma das coisas que eu gosto muito nesses dois arcos é a implementação de dois personagens que obrigam tanto a Vanessa quanto o Finral a terem seu desenvolvimento, que no caso da Vanessa é sua mãe e no caso do Finral seu irmão, onde no fim a Vanessa conseguiu se acertar com sua mãe e tiveram até que um final feliz, entre aspas. Já o Finral... Pelo menos tivemos aquela cena épica do Asta e os outros indo defender o Finral, quando o irmão tava quase matando ele. Esses dois arcos são essenciais porque mostram que Black Clover é capaz de desenvolver personagens de forma convincente, criando empatia pra quem tá assistindo. Apesar desses pontos positivos, ainda existem problemas. Muitos vilões continuam genéricos, o ritmo em alguns episódios é arrastado, e as primeiras lutas são resolvidas de forma meio toscas, mas os arcos, tanto da Vanessa quanto do Finral, funcionam como uma preparação para o que vem a seguir. Black Clover é um daqueles animes que começou cheio de hype, mas muitos abandonaram logo nos primeiros episódios, por causa da animação peba, da repetição de piadas e principalmente por causa da personalidade irritante do Asta. Mas quem persistiu e assistiu até o final acaba se surpreendendo, porque é nesse ponto que a obra finalmente mostra o verdadeiro potencial da história de Yuki Tabata. E é aqui que chegamos ao arco que eu chamo de o Arco da Redenção, ou mais conhecido como o Arco dos Elfos. Para resumir um pouco, nesse arco, os elfos que eram uma das raças que viviam no Reino Clover voltam à vida para se vingar dos humanos, que os traíram, os levando à morte e extinção. Eu agora vou dar um pouco da minha opinião do porquê eu chamo esse arco de Arco da Redenção. Para começar com os vilões, que não são nem de longe aqueles vilões toscos e supérfluos do começo da história. Que, eu sou mal porque eu sou muito mal e gosto de fazer maldades. Não é mesmo, Revsh? Só que nesse arco, o vilão principal é totalmente diferente. Ele tem seus motivos e suas próprias convicções para fazer o que ele tá fazendo. E o pior é que você nem fica com raiva dele, pois você descobre que na verdade ele nunca foi mal. Ele apenas está querendo vingança, pois ele acredita que foram os humanos que traíram eles e acabaram com a sua felicidade. Onde na verdade o plot do arco é que depois de tudo, os elfos descobrem que haviam sido enganados. O massacre que acreditavam ter sido causado pelos humanos, na verdade foi manipulado por um demônio chamado Zagred. Ele plantou todo o ódio, distorceu a memória coletiva dos elfos e fez com que a reencarnação deles fosse usada como parte do seu plano para voltar ao mundo físico. Ou seja, o verdadeiro vilão por trás de tudo não era a realeza, muito menos os humanos, mas sim esse demônio. Além disso, o arco amplia o mundo de Black Clover. A história dos elfos, a manipulação de Zagred e a revelação da verdadeira tragédia por trás do massacre enriquecem a lore do anime, dando ao espectador a sensação de que o universo é maior e mais complexo do que parecia. Essa expansão deixa espaço para futuras ameaças, como os demônios, e aumenta o peso das decisões e consequências dentro da narrativa. Em resumo, o arco dos elfos melhora a história porque introduz profundidade emocional, desenvolvimento consistente de personagem, batalhas estratégicas e um universo mais rico. Ele transforma Black Clover de um shonen inicial previsível em uma obra que consegue equilibrar ação, drama e construção de mundo, marcando o ponto em que o anime realmente encontra sua identidade. Olha o quanto a qualidade da escrita da história melhorou, chega a ser bizarro. A história foi de vilões toscos e sem profundidade alguma a uma história com todo um desenvolvimento de personagem e um plot marcante que traz peso à história e aos personagens.
Mas deixa da história de lado, a parte técnica também teve evolução absurda, tanto na animação quanto na direção. Pra começar, que as lutas passaram a ter uma coreografia bem mais elaborada, e uma animação na medida do possível, mais consistente e fluida. Calma lá, eu disse na medida do possível. Mas o que mais evoluiu de longe foi a direção. As lutas ficaram muito mais empolgantes, com o timing e escalonamento da trilha sonora. Uma das coisas que eu achei bastante peculiar na adaptação de Black Clover foi que, normalmente, o produtor investe um dinheiro legal na contratação de um compositor renomado, tipo Sawano, pra fazer uma trilha sonora épica pro anime. Mas em Black Clover, parece que o diretor falou, compositor pra quê? Tem opening aí pra isso. Porque quando ele tem a possibilidade, ele faz questão de botar a opening como trilha sonora de alguma cena. Aí você vai dizer, ai, mas é muito clichê colocar a opening como trilha sonora de cena de ação, nem funciona de tão clichê que é. Mas é aí que você se engana, e meu amigo, funciona. E funciona pra caralho. Porque se tem uma coisa que esse diretor sabe fazer, é te empolgar em uma cena de ação. Imagine que algo horrível está pra acontecer. Tudo parece estar perdido, até que tudo fica calmo, e você começa a ouvir essa música de fundo. E que música, meus amigos. Uma coisa que o anime não peca de forma alguma é em opening. São 13 openings e são todas ridiculamente boas. O tanto de vezes que eu ouvi a opening 9 não tá escrito, e que inclusive é a opening desse arco, e ela é magnífica. Pra mim, todas as openings são todas muito boas, mas tem 4 que se destacam na minha opinião. Que são a número 1, mais icônica, Haruka Mirai, as número 3 e 10, ambas do Vic Blanca, Black Rover e Black Cat, e a que eu mais ouvi de longe, a Opening 9, Right Now, do grupo Empire, que hoje em dia se chama X-Wiz. No início de Black Clover, muitos personagens eram quase caricaturas. O Asta era o garoto barulhento que só gritava, eu vou ser o rei mago. Noelle era o nobre arrogante, que não controlava o próprio poder. E Yuno parecia só o rival gênio sem emoção. E até os membros dos Touros Negros eram vistos como um grupo excêntrico, que servia mais para alívio cômico do que para carregar o peso narrativo. O carisma estava presente, mas de forma superficial. Mas esse arco acabou dando tanto desenvolvimento para os personagens que passa a ser impossível você continuar a história sem se apegar aos personagens. E um dos personagens que mais teve foco foi o Yami. O Yami sempre chamou a atenção desde o começo por ser um capitão totalmente diferente do padrão. Bruto, direto, cheio de tiradas engraçadas e que trata seus subordinados como iguais. Enquanto os outros capitães hesitam ou se deixam levar pela confusão, o Yami é o cara que segura as pontas, que enfrenta qualquer inimigo sem pensar duas vezes e que inspira confiança em todo mundo ao seu redor. Ele encara os elfos possuídos mesmo sabendo que está enfrentando magos de nível absurdo. Yami confia nos Touros Negros e deixa cada um brilhar à sua maneira. Ele é aquele líder que parece não se importar, que xingue e manda os outros se virarem, mas no fundo é o mais confiável de todos. Isso faz dele não só um capitão foda, mas também uma espécie de pai torto da equipe. Alguém que mantém todos juntos, mesmo sendo completamente caótico. Não é à toa que ele é de longe o meu personagem favorito da história. Esse arco tem lutas muito icônicas, como a do Asta e o Yuno contra o verdadeiro Lich. Ou a que eu mais gosto, que é a do Rei Mago contra o falso Lich, onde tem aquela cena incrível do Lich tomando um cacete e se perguntando onde que tá o Grimório do Julius. E pra não perder o costume, fiquei com um pouco das melhores lutas de Black Clover. O anime tem outras lutas muito boas, tipo a do Asta e o Yami contra o Dante, mas isso é assunto para um outro vídeo, quando o arco de Spirit tiver sido concluído. Mas por hoje é isso. Se gostaram, deixe seu like. Eu sou o Samples, tenham um bom dia e até o próximo vídeo.